Bom dia, meus irmãos, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria Santíssima. Hoje, quinta-feira, dia 7 de maio de 2020, e nós estamos vivendo a quarta semana da Páscoa. E nós estamos mais uma vez reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos juntos, meus irmãos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Meu irmãozinho, hoje Deus coloca tanta coisa no meu coração que eu preciso até de selecionar, porque para que o vídeo não fique assim tão longo. E hoje Deus vem falar para nós que nós precisamos de dirigir palavras de encorajamento aos nossos irmãos. E é isso que eu vou tentar fazer, é isso que eu tenho tentado fazer para vocês e para mim também, porque o nosso discurso, meu irmão, primeiro ele precisa de inflamar o nosso coração, para depois nós tomarmos posse, depois que nós tomarmos posse do que Deus fala conosco, aí sim nós vamos espalhar a santa palavra, a santa doutrina para o nosso irmão. Caso contrário, meu irmão, o nosso discurso vai ser frívolo e muito vazio. E nesse momento, meu irmão, eu queria que você larga o que você está fazendo agora. Se tiver com barulho à sua volta, eu ia te pedir alguns minutinhos de concentração. Centrar, que você esteja centrado no que Deus quer falar para você agora e para mim. E eu queria clamar pela presença da Virgem Maria, da Virgem Santíssima. Tem muitos que estão fazendo a novena da Nossa Senhora de Fátima comigo. E meu irmão, quando as videntes de Medjugorje, quando Nossa Senhora aparece, elas dizem que Nossa Senhora, ela estende as mãos, fecha os seus olhos, imagina, se concentra no que Nossa Senhora vai colocar para nós, no que Deus vai colocar para nós aqui agora. Então Nossa Senhora, ela vem chegando, ela estende as mãos e ali, a primeira coisa que ela faz, ela reza por todos nós. E ela, imagina Nossa Senhora olhando para sua face, olhando para o seu rosto, porque ela olha atentamente a cada um de nós e ela abençoa a cada um de nós. E ela fica feliz quando ela nos encontra. E ela sabe, ela tem um encontro particular e único com você e comigo. Ela é a mãe do Salvador. Nossa Senhora é aquela que esmaga a cabeça da serpente. Está lá em Gênesis 3:15. Nossa Senhora é aquela mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Meu irmão, com seus olhinhos fechados, coloca a mão no seu coração. Imagina que Nossa Senhora está chegando, se aproximando perto de você. E quando Nossa Senhora chega, ela enxerga tudo em nós que está sob ataque. Ela consegue enxergar o que nos liga à serpente que ela quer esmagar. E essa serpente, meu irmão, ela é a pessoa do pecado, ela é personificada, é o pecado. É o pecado, as coisas ruins que estão nos cercando, é aquilo que está dentro do nosso coração que precisa de ser arrancado, que precisa de ser esmagado. Vai pensando aí no seu coração, o que precisa de ser tocado
que precisa de ser purificado. Nossa Senhora vai enxergando tudo aquilo que mina a nossa saúde, tudo aquilo que mina a nossa saúde, tudo aquilo que mina a nossa paz, tudo aquilo que mina a nossa vontade de ouvir a palavra de Deus, de seguir Jesus. Ela olha tudo aquilo que mina a nossa vontade de amar, a nossa vontade de perdoar. Às vezes nós não temos o menor sentimento de perdão. Nossa Senhora, ela vai vendo tudo isso, ela observa, ela vai sabendo o que ela precisa de esmagar, o de ruim que está à nossa volta. E ela diz que ama a cada um de vocês, a cada um de nós, tanto quanto o Filho Jesus ama. E ela diz, muitas vezes eu os encontro tristes, cabisbaixos, desanimados, deformados. Deformados sim, mas ela diz, vocês são imagem e semelhança do meu amado Filho Jesus. E é a partir daqui, meu irmão, dessa imagem, eu quero que você tome posse dessa palavra. Você é imagem e semelhança de Jesus. E hoje Jesus, que ele vem falar para nós de uma alegria, ele vem falar de alegria. E ele vem falar hoje, é sempre bem-vinda a palavra de exortação que brota do autêntico mensageiro de Deus. Ela tem a força de encorajar os irmãos reunidos e fortalecer a fé dos seus irmãos. E a palavra de Deus hoje é tão forte, meus irmãos. Paulo estava reunido na sinagoga. Isso na primeira leitura. Depois vocês vão conferir aí com a sua Bíblia. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, de 13 a 15, tá bom? E os próprios chefes da sinagoga pediram para dizer para Paulo e para os irmãos dele: irmãos, se vós tendes alguma palavra para encorajar o povo, fala. E a palavra diz que Paulo levantou-se. Os meus irmãos, eu amo essa palavra, esse verbo levantar. E Jesus usava muito esse verbo. Meus filhinhos espirituais, eu estou falando para você, que às vezes chegam chorando. Quantas vezes que eu ia visitar, agora não estou podendo fazer isso com a mesma frequência que eu fazia, as pessoas lindas, amáveis, vitoriosas, mas às vezes eu chegava e encontrava essas pessoas cabisbaixas, como Nossa Senhora hoje falou para nós no começo da palavra. Só de olhar dá para sentir que aquelas pessoas estão sendo atacadas, meus irmãos. E quando nós nos aproximamos muito de Deus, Ele nos concede certas graças extraordinárias. Santa Teresa d'Ávila mesmo falava: peça a Deus o dom do conhecimento interior, para isso em benefício dos seus irmãos, em benefício do próximo. E eu te convido também a pedir sempre em oração: Deus, dá-me esse dom do conhecimento interior, para que eu seja útil à humanidade. E esse dom é muito útil para nós mesmos. E nós também, como Paulo, como Pedro, como os apóstolos, nós temos esse compromisso com Deus de levar a cura para os nossos irmãos. E às vezes, quando eu chego nas casas, eu vejo aquelas pessoas com a cabecinha para baixo. Eu pergunto para Deus: Jesus, o que o Senhor faria no meu lugar? E de repente eu tô com a mão no queixo dos meus irmãos e eu falo: levanta os olhos, meus irmãos, olha para cima, levanta a cabeça, não fica olhando para baixo. Essa dor vai passar. Olha, daqui um pouco nós vamos olhar para trás e a gente vai falar: graças a Deus, louvado seja Deus, isso é passado. E Paulo, quando ele assumiu a palavra, ele começou narrando as vitórias
e todas as providências do povo de Deus lá no Antigo Testamento. Ele foi narrando como Jesus, quando encontrou os discípulos de Emaús cabisbaixo, Jesus foi narrando a história do povo de Deus lá do Antigo Testamento, de Moisés. E um dia lá atrás no Antigo Testamento, a palavra diz que o povo hebreu estava tão oprimido, tão sofrido, tão ferido, tão machucado, mas eles numa sala, eles se ajuntaram em oração. Eles oravam a Deus, clamando por socorro. E Deus escutou a oração do seu povo. O meu irmão, aqui está um segredo que Deus está falando para nós. Nós precisamos de nos ajuntarmos em oração. Como aquelas ovelhinhas naquele redil, elas estão machucadas, mas vamos levantar a mão para o céu, vamos nos ajuntar em oração. E aí Deus ouviu o clamor do seu povo. Isso Paulo contando. Teve compaixão e enviou Moisés, para arrancá-los daquela opressão, daquele sofrimento, para arrancá-los das garras do faraó. E Paulo, partindo disso, desse acontecimento, ele foi caminhando. E quando a gente começa a entrar na história do povo de Deus, na salvação do povo de Deus, a gente vê muitas boas notícias, meu irmão, boas novas que enchem o nosso coração de alegria. E o povo de Deus é uma raça vitoriosa, apesar de muitas provações que a gente vai passar. Isso faz parte, as provações fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia. O sofrimento também faz parte do nosso dia a dia. E Paulo ali foi narrando que Deus, ele tirou o povo do Egito com seu braço poderoso, com seu braço forte. Deus tirou o povo dele, a raça escolhida, daquela humilhação que eles estavam vivendo naquele momento. E caminhando, vem comigo, meu irmão, vamos com Paulo. Ali Paulo contava para eles como que vieram os juízes. Depois ele contou sobre o profeta Samuel. E Samuel foi o profeta escolhido para poder ungir o rei Davi. E ele diz: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. E conforme prometera, da descendência de Davi veio o nosso amado Jesus, o nosso rei, o nosso pastor, o nosso salvador. Ah, meu irmão, e que nós possamos levantar o nosso olhar para o céu e agradecer a Deus nesse momento, porque nos deu o seu próprio Filho. Ele enviou o seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É promessa de Deus, meu irmão. A gente nunca faz esse movimento de agradecer a Deus pelo seu Filho, pelo sofrimento de Jesus, por essa entrega. Deus, muito obrigada, Deus, porque o Senhor nos deu Jesus, nos deu o seu amado Filho Jesus. Aumenta a nossa fé, Jesus. Aumenta a nossa fé, Senhor Deus. Do mesmo jeito que o Senhor nos entregou Jesus, toca o nosso coração para que a gente possa crer mesmo, de verdade, no fundo do nosso coração, na palavra de Deus, em tudo aquilo que Ele deixou para nós, para que a gente possa levantar a nossa cabeça e nos enchermos de coragem, porque Ele vive no meio de nós. O salmo de hoje nos enche de alegria e diz: o amor é Jesus. O outro nome de João diz: Deus é amor. Então, o amor é garantido para sempre. A vossa lealdade é tão firme como os céus. E ele fala lá no salmo: o meu servo não será surpreendido pela força do inimigo. Que coisa maravilhosa, meu irmão. Toma posse disso. Ele fala: o filho da maldade jamais prejudicará o meu servo. Eu esmagarei seus inimigos, seus opressores, seus agressores. Toma posse do que Deus está falando. Eu ferirei todos aqueles que te odeiam. A minha verdade e o meu amor estarão sempre com você. E nós vamos dizer: ó Senhor, vós sois meu Pai. Repete comigo, meu irmão. Vamos falar isso.
Ó Senhor, vós sois o meu Pai. Ó Senhor, vós sois o meu Deus. Ó Senhor, vós sois o meu rochedo. É o único, é em você, é no Senhor que eu encontro a salvação. Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada, Deus. E na palavra, no evangelho de hoje, Jesus vem dizer para nós: o servo não está acima do seu senhor, mas sabemos que ele caminha lado a lado conosco, meu irmão. Ele diz: o servo não está acima do seu senhor. E aqui eu lembro da passagem que diz que Jesus ele disse para os discípulos: haverá um tempo em que já não vos chamarei mais de servo, mas de amigo, porque ao amigo é dado conhecer os mistérios do meu Pai. E Jesus ele ia caminhando com os seus discípulos e ele ia revelando para eles muitas coisas que eram dele e do Pai. Já não havia mais aquele distanciamento. Servo e patrão, mas era o Senhor e amigo. E ele continua dizendo: se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. Deus falando de alegria novamente, de felicidade. Deus não quer ninguém de cabeça para baixo. Apesar de tudo, Ele está no controle de tudo, nós já falamos isso. Deus não quer ninguém de cabeça para baixo. Portanto, meu irmão, imagina Jesus colocando a mãozinha dele no seu queixo, levantando e pedindo para você: filho, levanta a cabeça, filho. Eu estou com você. Mais uma vez eu estou te falando: levanta a cabeça, filho. Eu estou aqui do seu lado, caminhando com você. E quando ele diz: o servo não está acima do seu senhor. Por quê, meu irmão? Porque o nosso serviço, ele passa também pela obediência. Nós temos que ser fiéis àquilo que nós escutamos de Deus. Nós temos que passar com fidelidade, cumprindo tudo aquilo que Deus nos ensinou, passar, fazer chegar, enviar a mensagem fidedigna até o nosso irmão. Ele sempre vai nos conduzir e ele sempre estará acima de nós e ao mesmo tempo caminhando lado a lado conosco. Ele fala também que alguns irão traí-lo, irão levantar o calcanhar contra ele. E quantos, meus irmãos, à nossa volta nós sabemos disso? Os Judas do dia de hoje, que negam Jesus, que traem Jesus, que escarnecem de Jesus, que crucificam Jesus novamente. Fiquemos atentos, meu irmão, para que o inimigo astuto não nos confunda, que nós saibamos reconhecer a voz mansa e serena do nosso bom pastor, que nós vimos nas leituras desses dias todos. Ele é o nosso pastor, o nosso único Senhor. E para que saibamos reconhecer também a voz daqueles enviados de Deus, que Deus vai enviar para nos falar no seu santo nome, falar da tua santa doutrina. Nós saibamos acolher todos aqueles que Deus nos envia, como Paulo, Barnabé, Pedro, os discípulos, os nossos pastores, os nossos padres, que de certa forma são os nossos mestres, aqueles que nos ensinam. Dai-nos essa graça, Jesus, de termos os nossos olhos fixos no Senhor, para que saibamos reconhecer a voz do pastor. E veja o que o nosso pastor nos diz. O Evangelho está em João, capítulo 13, versículos de 16 a 20. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior
que aquele que o enviou. Se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isso antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja Deus, nosso Senhor e Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, vamos rezar essa Ave Maria agora para finalizar o nosso grupo, o nosso encontro. Vamos pedir pelos nossos pastores, porque olha o que Deus fala. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim mesmo. Então, nós queremos, Senhor Jesus, nesse momento, nessa Ave Maria, pedir para Nossa Senhora de Fátima que ela possa guardar debaixo do seu manto todos os prediletos de Deus, todos os escolhidos de Deus e também todos aqueles que são enviados a proclamar a boa nova, a anunciar a boa nova. E juntamente com essa Ave Maria eu quero colocar todos aqueles profissionais da área da saúde que estão, de certa forma, anunciando a boa nova quando eles cuidam, quando eles curam, porque as mãos de Jesus curavam, elas curavam. Eu quero pedir, Nossa Senhora, que a Senhora caminhe com todos os profissionais da saúde, com todos os profissionais da área da segurança, com todas as pessoas que de uma forma direta ou indireta estão lidando com essa pandemia, com essa doença, todos aqueles que estão assustados, Senhor Jesus, que estão sofrendo, que os mais atingidos, Senhor Jesus, Nossa Senhora, Maria Santíssima, Virgem Santíssima, vós não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, a Virgem Santíssima há de me valer nas minhas aflições, porque eu vos entrego o meu coração. Valei, Mãe de Deus, perdoai os erros e os pecados meus, que vós sabeis quantos são. Quero ser perdoado em processos também, pelos séculos dos séculos e agora também. Deus, não sei porque Ele colocou essa oração no meu coração. Então nós vamos rezar uma Ave Maria pedindo por todos aqueles que estão sofrendo. Rezem comigo, vem comigo, meu irmão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Valei-nos, Mãe de Deus, valei-nos, Nossa Senhora de Fátima, valei-nos, Nossa Senhora das Graças, valei-nos, Nossa Senhora Aparecida. Cubra o Brasil com seu manto, cubra o mundo inteiro com seu manto, cubra os hospitais com seu manto, cubra o nosso Congresso, os nossos governantes, as nossas pequenas igrejas domésticas, as nossas igrejas, os seus templos com seu manto poderoso, Nossa Senhora. Nós confiamos em Ti, na Sua intercessão, nós confiamos no poder que a Senhora tem de dizer para Jesus: tá faltando vinho, filho, tá faltando vinho, filho, tá faltando vinho, filho. Amém, amém. Nós estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, meu irmão. Parece que Nossa Senhora está querendo falar isso para nós. Deus te abençoe, filhos meus. Deus os abençoe, filhos meus. Amém.